Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Secretário da Mesa da Assembleia, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Deputados, público, comunicação social presente, boa tarde. Antes de mais, queria parabenizar os colegas do PSD e do CDS pela vitória das legislativas e que a esperança do PPM para reequilibrar o desaire dos últimos 6 anos, enfim, renasceu, pese embora falta um elemento fundamental para a AD, mas isso, enfim, a seu tempo veremos. Agradecemos à Senhora Vereadora das Finanças a sua disponibilidade para fazer os esclarecimentos, contudo, é uma pena esta confusão com que a Câmara aprova as contas em sessão, depois de as mandar para o Tribunal de Contas, no que diz respeito às da empresa municipal da EGEAC, conforme nos foi aqui demonstrado esmagadoramente pelo Sr. Deputado Filipe Pontes, do PSD. É uma vergonha que assim aconteça na Câmara Principal do país. Só prova a falta de consideração que tem para com o município. Aliás, como outros dados, esta ideia já aqui reforçaram por outras forças políticas. Com a agravante da Senhora Vereadora da Cultura estar de férias numa atitude descontraída, como quem não tem de se preocupar com a empresa municipal que contém em si a maioria das atividades culturais da cidade, que estava em iminência de prestar contas e fora do prazo. Ou seja, enquanto a maioria dos portugueses anda a trabalhar todo o ano e tem uns míseros dias de férias em agosto, a senhora vereadora dá-se ao luxo de ir golvarinhar um mês numa altura de fecho de contas do município. Muito bom este funcionamento camarário. Mas esse nem é o maior problema, porque todos têm direito a férias, como é evidente. Vejamos, qual o papel desta ilustre Assembleia? A de vigiar a Câmara Municipal de Lisboa no cumprimento dos seus deveres. Agora, como poderá fazê-lo se a Câmara Municipal fez 23 alterações orçamentais em 2010 que não passaram pela Assembleia, como se não tivessem satisfações a dar a ninguém? Além disso, não há nenhum controle no espaço público do Parque Expo, que é só o espaço com maiores despesas municipais na capital, e ninguém sabe muito bem como aquilo é gerido, o que é o mesmo que dizer que não é transparente. Quando este executivo camarário foi eleito, era suposto zelar pelos interesses da cidade e dos seus municípios, o que provam as contas, que sabem extorquir dinheiro aos municípios, sim, mas não sabem tomar conta dos interesses da cidade. As receitas são obtidas a esmifrar o bolso dos contribuintes, num total de pelo menos 552 milhões de euros entre a taxa de execução da derrama, o MI, entre outros. O que fizeram os municípios pelo Partido Socialista em Lisboa? Contribuíram nas receitas acima dos 127%. E o que fez este Partido Socialista pelos municípios? Como já foi referido aqui também pelo próprio Partido Comunista, a reabilitação urbana não chegou a 16% do que estava estipulado. A segurança dos cidadãos ficou na casa dos 20% e não estamos a referir o arraial que foi este fim de semana sobre os jovens que estavam a fazer um protesto pacífico no Rossio contra os Sousa Neto e os condes de Golvarinho deste país. O orçamento participativo, tão embandeirado pela Câmara, são uns míseros 27%. E ainda desviam as freguesias a alguns dos municípios que se identificam com elas, bem como a sua demarcação urbana. Agora, cobrar o dinheiro que devem cobrar às ocupações da via pública, às rendas de concessão dos terrenos ou ações similares, que poderiam arrecadar para cima de 70 milhões de euros, isso já fica para outrem. Como se não bastasse, não cumprem novamente o que prometem. Dos fogos que iriam vender e que já contabilizavam em receita cerca de 42%, não foi vendido, o que são menos de 62 milhões de euros que não estão no cofre. Da venda dos bens de investimento, em que ficaram 74% por cumprir, foram cerca de 69 milhões de euros que não beneficiaram as contas da Câmara Municipal. Ou seja, a fazer o trabalho bem feito foram pelo menos 228 milhões que poderiam ter entrado e ficaram negligenciados à espera de um dia contribuírem para a Receita Municipal. E os 19 milhões de euros perdoados à EPUL, nem vamos voltar a esse terreno sinuoso, somos capazes de cair no abismo negro das políticas mal explicadas, ainda por cima com o endividamento de muitas empresas municipais. Acima de tudo, a forma como este processo foi conduzido e os resultados apurados revelam haver do PPM, no mínimo, incompetência.
E fazemos a pergunta: será por estas, entre outras circunstâncias, que Paulo Morgado inspirou-se para realizar o seu livro de diálogos algo socráticos, denominado O Diabo e o Corrupto? Fica a questão literária. E por estarmos perto do 10 de junho, uma pequena homenagem a Lisboa e ao seu executivo camarário. Estavas, linda Lisboa, posto em sossego, de teus anos colhendo já não tão doce fruto, naquele engano socialista cego e ledo que o PS não deixa de durar muito, nos saudosos campos do Rio Tejo, de teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o António que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as esplanadas que na alma lhe moravam, que sempre ante a praça do comércio te traziam, quando dos teus olhos benfiquistas se apartavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em mesas licenciadas que espalhavam, e quanto enfim cuidava e quanto via, era tudo um esbanjar de alegria. De outras belas esplanadas estranhezas, os desejados interesses enjeita, que tudo enfim por o cálculo não despreza, quando um dinheirinho a mais a ti sujeita. Vendo estas negociatas principescas, o grande heróico António que respeita o murmurar do povo e a fantasia da oposição que o melhor de Lisboa só queria. Tirar Lisboa ao PS determina pelo bem-estar dos munícipes que têm preso, querendo como sangue só da morte indina matar do firme vício fogo aceso. Que furor consentiu que a dívida fina que pôde sustentar o grande peso do furor das contas fosse alavancada contra uma fraca Lisboa delicada. O PPM conclui que, afinal, o que ainda nos vale é Camões. Obrigada pela vossa atenção.